Conservação do momento. Em sistemas isolados, a quantidade de movimento total antes de uma interação entre os corpos é exatamente igual à quantidade de movimento total depois da interação entre os corpos. Então, por sistema isolado, entende-se um conjunto de corpos livres da atuação de forças externas. As forças existentes são interações entre os corpos do sistema. Então, por exemplo, um carro para se movimentar não é um sistema isolado, porque quando ele faz força, o motor faz força no eixo da roda, essa roda transmite essa força para o chão e ele vai receber uma força de aderência do chão que vai impulsionar o carro para frente. Então, ele não é um sistema isolado. Mas, se por exemplo, uma pessoa dentro do carro tentar empurrá-lo, não vai conseguir efeitos, porque as forças internas que ela vai fazer, ou no painel, ou no banco, em qualquer parte do carro, vai ter uma força de reação também dentro do carro que vai impedir o movimento. Então não é possível você ficar totalmente dentro de um carro e tentar movimentar esse carro. Para conseguir movimentar o carro, mudar a quantidade de movimento do carro, você precisa ter contato com o chão e a partir dali, então, conseguir uma força que vai alterar o estado de movimento do carro. Quando a interação ocorre sobre uma reta, deve observar o sentido das velocidades para saber se atribui o sinal positivo ou negativo. E então pode afirmar que houve conservação da quantidade de movimento C. Aí, matematicamente, se expressa assim: somatório de I até 1. De I igual a 1 até I igual a N da massa vezes a velocidade inicial mais o somatório de 1 até N da massa vezes a velocidade final. Esse índice, letra I, que aparece acima e abaixo do sinal de soma, quer dizer o número que vale para cada corpo, é o índice de cada corpo. Então, se eu tiver uma situação de uma interação de 3 corpos, o I vai ser 1, 2 e 3. Então, N seria 3, que é o número total de corpos. Então, a massa 1, a massa 2 e a massa 3 tem que levar em consideração a velocidade inicial de cada uma. Então, por isso, o I e a massa, a mesma situação após a interação, a situação final. Então, a forma é escrita dessa forma porque pode ser aplicada para um número qualquer de corpos, mas a maioria dos exercícios que nós vamos resolver envolvem os exercícios que nós vamos resolver nessa aula envolvem 2 corpos. E situações mais complexas talvez possam envolver 3 ou 4 corpos, mas não neste momento. Exercício 2. Uma arma de 2.350 gramas atira um projétil de 12,5 gramas com uma velocidade de 900 km por hora. Considere a velocidade do projétil positivo e calcule. Item A. A velocidade de recuo da arma. Então, a quantidade de movimento do sistema é 0 porque antes do disparo, tanto a arma como o projétil estão em repouso. Então, aquela forma que eu mostrei logo abaixo do texto, se resume esse aqui: quantidade de movimento igual a 0, então eu vou ter o seguinte: massa 1 vezes massa 2 mais massa 2 vezes velocidade 2 é igual a 0. Então, os dados que eu tenho: massa 1, 235 gramas, eu tenho que converter para quilos, 2,35 quilos. A velocidade 1 é o que eu quero descobrir, a velocidade da arma. A massa 2, 12,5 gramas, são 0,0125 quilos. A velocidade 2, 900 km por hora, corresponde a 250 metros por segundo. Então, substituindo essas informações na fórmula, eu tenho que 2,35 vezes a velocidade 1 mais 0,0125 vezes a velocidade 2, que é 250, é igual a 0. Então, multiplicando 0,0125, tem um 5 a mais, vezes 250 igual. Então, eu tenho
3,125. Então, agora a minha equação vai ficar que 2,35 vezes a velocidade 2 é igual a menos 3,125. O menos porque o produto passou para o lado do sinal de igualdade. Então, isolando a velocidade 1, eu tenho que a velocidade 1 vai ser menos 3,125 dividido por 2,35. Então, está aqui 3,125 dividido por 2,35 igual 1,32978. Então, com 3 algarismos significativos, eu vou anotar a resposta, que a velocidade então é de menos 1,33 metros por segundo. Se eu multiplicar isso por 3,6 vezes 3,6, eu vou ter a velocidade de 4,7872 km por hora. Então, anota aqui 4,787 km por hora, que é a resposta para o item A. Só que no item A eu vou deixar ela em metros por segundo, sistema internacional, porque é nesse sistema que a gente vai usar para resolver as contas. A conversão para km por hora é interessante para ter um parâmetro de valor de velocidade mesmo. Então, a velocidade de recuo da arma é uma velocidade pequena. Agora, item B. O momento final da arma. Então, o momento, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a massa 1 é a da arma, 2,35 quilos, e a velocidade 1 é a velocidade da arma menos 1,33 metros por segundo, que eu acabei de calcular. Então, agora, tem a velocidade da arma, vamos aqui, calculadora, limpa tudo, 2,35 vezes 1,33 igual 3,125. Então, a quantidade de movimento do sistema menos 3,125 newton vezes segundo, que é a resposta do item B. O momento final da arma é menos 3,125 newtons vezes segundo. Pergunta C. O momento final do projétil. Então, momento é massa 2 vezes velocidade 2, o projétil. A massa 2 é 0,0125 kg, a velocidade 2, 250 metros por segundo. Substituindo estes dados na equação acima, eu vou ter 0,0125 vezes 250. Essa conta eu já resolvi antes, quando eu fui calcular a velocidade de recuo da arma, e então o Q2 vai dar positivo 3,125 newtons vezes segundo. Por quê? Somando o momento da arma final e do projétil, a resposta tem que dar zero. Então, isso está coerente com a teoria de que a quantidade de movimento total é zero. Então, essa é a resposta para a pergunta C. Agora, letra D. A energia cinética final do sistema. Então, a energia cinética do sistema é a energia cinética da arma mais a energia cinética do projétil. Então, vai ser 1 meio de massa 1 vezes velocidade 1 ao quadrado, mais 1 meio de massa 2 vezes velocidade 2 ao quadrado. Então, esses dados são conhecidos. A massa 1, 2,35 kg, a velocidade 1, 1,33 metros por segundo, a massa 2, 0,0125 kg, e a velocidade 2, 250 metros por segundo, que são os dados que eu já usei nos exercícios anteriores. Substituindo na equação, a energia cinética vai ser 1 meio vezes 2,35 vezes menos 1,33 ao quadrado mais 1,2 vezes 0,0125 vezes 250 ao quadrado. Então, a resolução disto vai me dar que a energia cinética da arma é de 2,0778 joules, que é a solução da primeira parte da equação. Isso aqui, resolvido na calculadora,
Então dá o 2,0778 joules. A segunda parte, 250 ao quadrado vezes 0,0125 dividido por 2, vai dar os 390,625 joules. Somando essas duas quantidades de energia cinética, então eu tenho que a energia cinética do sistema é de 392,7 joules para ser a resposta da pergunta D. Exercício 3. Um pescador, 78 kg, está em uma canoa de 25 kg, que se aproxima da margem com velocidade de 2 metros por segundo. Quando julga estar suficientemente perto da margem, ele toma impulso e pula para a margem com velocidade de 5 metros por segundo. Considere a velocidade inicial positiva e calcule, letra A, o momentum do sistema, pescador mais canoa. Então, momentum é, nesse caso, massa 1 vezes a velocidade inicial 1, mais a massa 2 vezes a velocidade inicial 2. Como a velocidade inicial 1 e 2 são os 2 metros por segundo, é igual, eu vou ter que a quantidade de movimento é massa 1 mais massa 2 vezes a velocidade 1. Então, a massa 1 é o pescador, 78 kg, a massa 2 é a canoa, 25 kg, e a velocidade inicial dada é de 2 metros por segundo. Substituindo esses dados na equação, eu tenho que a quantidade de movimento é, abre parênteses, 78 mais 25 vezes 2. Então, somando 78 mais 25, 103 vezes 2, 206 newtons vezes segundo. Então, essa é a quantidade de movimento inicial. Resposta da pergunta A. Agora a pergunta B. O momentum do pescador após o impulso. Então, o momentum final do pescador vai ser a massa do pescador vezes a velocidade final do pescador. Então, massa 1 vezes a velocidade final 1. Massa do pescador 78 kg, velocidade final do pescador 5 metros por segundo, está dado no exercício. Então, a quantidade de movimento final do pescador é 78 vezes 5, o que me dá 390 newton vezes segundo. Essa é a resposta para a pergunta B. Pergunta C. O momentum da canoa após o impulso. Então, a quantidade de movimento total, que nós já calculamos, é igual à quantidade de movimento final do pescador mais a quantidade de movimento final da canoa. Então, a quantidade de movimento total é 206 newton vezes segundo, a quantidade de movimento do pescador é 390 newton vezes segundo. Então, substituindo na equação, eu tenho que 206 é igual a 390 mais a quantidade final da canoa, quantidade de movimento final da canoa. Então, isolando a quantidade de momento final, eu vou ter 206 menos 390, o que me dá que a quantidade de momento final da canoa é de menos 184 newton vezes segundo. Então, posso responder agora a pergunta C. A pergunta D. A velocidade da canoa após o impulso. Então, agora eu conheço a quantidade de movimento final da canoa, sei a massa dela, posso calcular a velocidade final 2 da canoa. Então, a quantidade de movimento final da canoa é menos 184 newton vezes segundo. A massa da canoa é 25 kg. Substituindo esses dados na equação, eu vou ter menos 184 é igual a 25 vezes a velocidade final da canoa. Isolando a velocidade final da canoa, menos 184 dividido por 25, vou ter que a velocidade final da canoa é de menos 3,76 metros por segundo, que é a resposta da pergunta D.